O improviso que Deus aceita. Segundas Crônicas, capítulo 29 e o versículo 36. Improvisar significa de repente, súbito, algo sem um preparo. É um arranjo, é o aqui, agora. Mesmo sem ter os materiais necessários para o evento, o improvisar, ele se encontra e ele acontece em vários segmentos. Mas eu quero chamar a sua atenção dentro da obra de Deus. O rei Ezequias é muito famoso nos textos bíblicos por promover um avivamento. Ele não interferiu naquilo que não cabia, que era os assuntos espirituais. Ele deixou na mão dos sacerdotes e levitas. Antes que ele viesse a comemorar a maior Páscoa da Bíblia, era necessário um lugar. E este lugar era a casa de Deus. Depois de tanta sujeira, imundícia, de tanta idolatria, ao ponto da casa do Senhor estar fechada, literalmente. Então, os homens capacitados para a tal área de fazer a limpeza eram os sacerdotes e levitas. Aquele tempo era como reinaugurar a casa de Deus. Era retomar, reestabelecer a casa de Deus. O ponto alto da adoração. Então o rei, ele foi bem-aventurado porque ele deu toda a prioridade às coisas de Deus. Como eu dissera anteriormente, depois destes preparativos, depois desta santificação feita pelos sacerdotes e levitas, aconteceria depois a mega Páscoa. Não é o assunto que eu irei tratar. Quero apenas tocar no assunto destes preparativos depois de toda a limpeza, depois de toda a purificação. Sabemos que na obra de Deus há uma hierarquia. Naquele tempo de Moisés, a hierarquia era o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas. Depois vários ministros, que o auxiliavam. E neste assunto nós temos as atividades dos sacerdotes e dos levitas, concernente a tantos preparativos, concernente a tanta santificação, concernente aos sacrifícios. O rei, juntamente com a liderança espiritual, eles não fizeram nada da cabeça deles. Eles fizeram tudo com base na lei de Moisés. Da mesma forma que Davi seguiu os preceitos da lei de Moisés, o rei Ezequias faz a mesma coisa. Então, antes de comemorar a Páscoa, havia todo um preparativo. E, como sabemos, foi algo como se fosse uma reinauguração da casa do Senhor. Então, eles fizeram todos os preparativos. Havia todo um procedimento de santificação dos sacerdotes, dos levitas, santificação, consagração dos animais. Então,
toda aquela organização, toda aquela ornamentação, todos aqueles preparativos deveria seguir à risca. E daí, abrindo aqui um parênteses para a santificação, é o que Deus requer de cada um de nós. Isto não ficou somente no passado, continua viva, continua atual hoje. A santificação é para todo mundo. Não existe só santificação para os jovens. Não existe só santificação para o pastor. Santificação é para todos, em todo tempo. Aqui há uma observação, tenho certeza que é permissão de Deus fazer essa observação, dizendo que diante destes preparativos, eles deveriam se santificarem, como era no tempo de Moisés, que ao se envolver com a obra do Senhor diretamente, o homem deve estar preparado espiritualmente. Isto é santificação. Os sacerdotes, eles ficaram tão atarefados, aqui não diz muito bem assim os detalhes, mas tudo indica que eles ficaram tão atarefados que eles não tiveram tempo de se santificarem diante do Senhor para a sua obra. Mas aqui vemos que os levitas, eles se destacaram por se santificarem. Então, tanto eles se santificaram diante do Senhor, como também eles santificavam tudo que envolviam a casa de Deus. Os sacrifícios, os utensílios, tudo que envolvia. Então eles tiveram este zelo, por assim dizer. E o que aprendemos que esta passagem não está de forma alguma fazendo uma crítica aos sacerdotes, porque na hierarquia eles são maiores do que os levitas. Mas aqui há um destaque para os levitas. Nós precisamos entender que santidade deve estar nos nossos corações, na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa conduta, no nosso caminhar, na nossa forma de agir. E principalmente com os assuntos do Senhor, da sua casa, da sua obra. Enfim, o que acontece aqui lembra bastante os tempos do rei Davi, onde ele adorou o Senhor com todos os recursos que ele tinha e ele ofereceu ao Senhor. Aqui o rei Ezequias faz algo extraordinário. Depois da purificação da casa do Senhor, começa a adoração, onde há muitos sacrifícios, onde há muito louvor, muitos músicos, muitos cantores, uma coisa fenomenal, algo assim que chamou a atenção de Deus para esta adoração. Como está escrito no capítulo 29 de 2 às Crônicas, todos os versículos, mas eu quero citar aqui alguns títulos de todos estes versículos que acompanham o 29. O avivamento de Judá por Ezequias, a purificação do templo. Os levitas purificam a casa de Deus. Ezequias reestabelece o culto a Deus. Sacrifícios e ofertas a Jeová. E o último versículo diz assim: e Ezequias regozijou-se, e com ele todo o povo, por causa daquilo que Deus tinha preparado a favor do povo, pois isto se fizera de improviso. Em outras traduções não diz improviso, mas sim feito às
pressas, feito apressadamente. Há uma frase que diz: a pressa é inimiga da perfeição. Tudo que o homem for fazer para ele tem que ser bem feito, tem que ser com zelo, tem que ser de uma forma toda especial. Entendemos que a motivação deles, no espírito de adoração em que eles se encontravam, principalmente o rei, eles não queriam que aquele momento atrasasse. O que aprendemos é, eles não deixaram aquele início da reabertura da casa do Senhor, já purificada, já preparada para esta tamanha adoração. Porque tudo aquilo que eles estavam fazendo era como se fosse a abertura para a Páscoa que aconteceria depois. Então foi um motivo de muita adoração, de muito louvor. Então aquela data para eles era muito mais do que especial. E eles não deixaram os preparativos passarem em branco. Preste atenção. Nunca deixe uma data especial passar em branco. Nunca deixe. Aqui vemos que eles fizeram algumas coisas meio que improvisada, às pressas. E Deus estava com eles, Deus gostou, Deus aprovou tudo aquilo. Foi uma adoração que eles fizeram a Deus em conjunto. O rei, os sacerdotes e levitas e todo o povo. E Deus o recebeu. Vemos que esta primeira parte, este primeiro preparativo que antecedia a Páscoa, é muito forte porque eles não deixaram esses momentos passarem em branco, por assim dizer. Então algumas coisas talvez não ficou como deveria, mas mesmo assim Deus o recebeu. Daí aprendemos uma coisa. Quantas pessoas dizem: se for para fazer na correria, eu não faço. Mal feito, eu não faço. Na verdade, são pessoas inventadoras de desculpas. E isso o Senhor não aceita, não permite. Aqui nós vemos pessoas que não deixaram de fazer para Ele, mesmo sendo às pressas, não deixaram de fazer, não deixaram de dedicar, não deixaram de trabalhar. Talvez alguma coisa não saiu como deveria, mas Deus recebeu pela motivação dos sacerdotes e dos levitas. Eles se esforçaram para dar o melhor para o Senhor. Deus, ele não tem compromisso com aquele que inventa desculpas. Deus tem compromisso com aquele que faz. Talvez faltou algo para ficar mais ornamentado, mais organizado. Mas Deus, ele ama a simplicidade. Então, sendo para o Senhor, seja qual for o evento, não deixe passar em branco. Dedique-se. Porque o nosso Deus, não aceita coisas mal feitas e muito menos de improviso. Há dois tipos de servos na obra do Senhor. Aquele que inventa desculpas e critica o tempo todo, e aquele que faz para o Senhor. Ainda que o material
que se encontra nas suas mãos não seja da melhor qualidade, ele procura fazer para o Senhor. Ele não deixa passar em branco. Se bem que na obra do Senhor sempre haverá momentos difíceis, momentos de lutas, momentos onde hão de demandar tempo, e ele sabe perfeitamente que haverá um improviso, que haverá coisas feitas às pressas, e ele continua vendo a sua boa intenção. Quantos obreiros, quantos servos, ele tem o título de um cargo, ele é um obreiro, ele é um diácono, mas as pessoas veem que ele presta para Deus um trabalho com mal vontade. O aprendizado que tiramos, a lição de moral que tiramos, é que o que fazemos na obra do Senhor não pode deixar de acontecer. Estes homens, sacerdotes e levitas, mesmo algumas coisas nos preparativos, não estando ainda em conformidade por conta da pressa, Deus acabou recebendo, e foi a adoração a Deus, onde todos foram regozijados, todos foram alegres pelo que aconteceu ali naqueles preparativos. Quantas vezes eu fico a pensar quantas atividades na casa do Senhor deixaria de acontecer exatamente porque alguém não compareceu. Geralmente, este alguém pode justificar ou não justificar a sua ausência. Esse alguém pode dizer: eu não irei estar presente porque eu não tenho condições de dirigir ou de estar à frente deste trabalho. Essa mesma pessoa pode dizer: eu não estou disposto ou disposta, irei ligar para o pastor ou para alguém me substituir lá. Quando há uma ausência por um motivo de doença, ou talvez haja a necessidade de você acompanhar um parente em um momento de emergência, a sua justificativa ela é justa. Mas quando há sim a possibilidade de você estar na casa do Senhor desempenhando aquela função que lhe foi delegada, você deve ir. A sua presença significa que você não está desdenhando ou menosprezando a obra do Senhor, uma vez que ela não é comparada às obras seculares. Estando ali significa a importância que você está dando às coisas de Deus. Você estará dando um bom exemplo a quem estará naquele dia. Hoje, a obra do Senhor é farta. Temos um celeiro de servos e de servas. Imaginem se houvesse um comunicado dizendo: hoje não haverá culto, porque não temos o pregador. Hoje não haverá escola bíblica, porque não temos os professores. Hoje não haverá ensaios, porque não temos regentes. É lógico que não vamos andar despreparados o tempo todo. Mas o que o Senhor quer é que você esteja na sua casa. O que Deus quer é a nossa sinceridade, a nossa verdade. Uma coisa que Ele não aceita é as desculpas. E estar na casa dele significa não estar em qualquer casa, e muito menos
em qualquer lugar. Estar na casa dele é estar na sua presença. É ter responsabilidade com a função, com o cargo que lhe foi delegado. Aqui fica o nosso aprendizado. Não somente em uma data especial, como a Santa Ceia, como as festividades, seja nos dias de cultos normais, seja em qualquer participação que exija a sua presença, a menos que não haja um motivo que venha fazer você faltar, justificável. Fora isso, não deixe de estar na casa do Senhor, cumprindo aquilo que lhe foi confiado. O aprendizado que fica é: não vamos desdenhar os momentos na casa do Senhor, menosprezar. Vamos valorizar, porque é um privilégio estar fazendo algo para o Senhor. Chegará momento, sim, que não estaremos preparados para tal coisa, mas Ele sabe da nossa intenção e Ele nos dará vitórias para que algo que não saiu tão bem não venha se repetir. O aprendizado que eu quero deixar é: não deixe os momentos na casa do Senhor, na sua obra, que exige a sua participação, passar em branco. Mais uma vez eu quero relembrar: Ele não recebe na sua obra trabalhos mal feitos, com mal vontade e de forma improvisadas. Não recebe. Mas haverá momentos que Ele sim irá receber trabalhos de uma forma corrida, de uma forma acelerada e de uma forma improvisada. Mas com uma condição: Ele nos conhece. Ele irá receber quando Ele vê o seu temor, a sua responsabilidade, a sua adoração, a sua preocupação de que algo na sua obra não venha deixar de acontecer ou para que não venha ser prejudicada. Ele irá ver a sua intenção. Ele irá ver o seu esforço. Você irá fazer de tudo para que momentos na sua obra não venha faltar, não venha passar em branco. Desta forma, e que Deus te abençoe.